Sabe, quando se fala em contabilidade, muita gente já pensa logo naquela sala cheia de calculadoras, um monte de números, regras que parecem super complexas. Mas olha, essa imagem está longe de contar a história toda. A verdade é que a contabilidade é muito mais uma linguagem do que um simples exercício de matemática. Pense nela como o idioma universal que toda e qualquer organização usa para contar a sua própria jornada, sabe? Suas vitórias, seus desafios, como anda a saúde financeira e, claro, suas ambições. Não importa se é uma startup de tecnologia criando o futuro ou a padaria da esquina que faz o nosso pão de cada dia. Toda entidade tem uma história econômica para contar. E aqui a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos dessa linguagem, para que no final seja possível não só entender, mas interpretar com clareza as histórias que os números estão contando. E o primeiríssimo passo para a gente ganhar essa fluência é quebrar uma ideia muito comum. A contabilidade não é uma ciência exata. É isso mesmo, ela é uma ciência social. E por que isso? Porque ela lida o tempo todo com critérios, com escolhas e com interpretação da realidade econômica. Uma realidade que, no fim das contas, é criada e influenciada por pessoas e suas decisões. O foco aqui não é o número por si só, mas o que aquele número representa. E no coração de absolutamente tudo que a contabilidade faz, existe um conceito que é soberano, a estrela principal de tudo: o patrimônio. É ele que a contabilidade observa, mede, controla e é sobre ele que ela vai nos contar tudo. Certo. Então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Se a contabilidade é uma ciência e ela tem um objeto de estudo bem definido, esse objeto é invariavelmente o patrimônio. E aqui não importa o tamanho da empresa, de onde ela é ou o que ela faz. A pergunta, o que a contabilidade estuda, vai ter sempre, mas sempre mesmo, a mesma resposta. E essa afirmação é muito importante de entender. O que é o patrimônio? É o conjunto de todos os recursos econômicos e também das obrigações de uma entidade. É basicamente a soma de tudo que ela possui e de tudo que ela deve em um certo momento. Dá para a gente pensar no patrimônio como se fosse o universo que a contabilidade quer mapear. Cada transação, cada evento econômico é como se fosse uma estrela ou um planeta nesse universo. E a função da contabilidade é justamente registrar a posição e o movimento de cada um deles, para que a gente tenha um mapa confiável da situação. E para entender esse universo, a contabilidade divide ele em três componentes que são fundamentais. Primeiro, a gente tem os bens. São os itens, concretos ou não, que têm valor econômico. Isso vai desde o dinheiro em caixa, o estoque de produtos lá na prateleira, os carros de entrega, até os computadores do escritório e o prédio da fábrica. Segundo, os direitos. Eles representam os valores que a entidade tem a receber de outras pessoas ou empresas. O exemplo mais clássico aqui é a venda a prazo, né? A empresa entregou o produto, mas ainda não recebeu o dinheiro. Esse valor a receber é um direito. E por último, as obrigações, que são as dívidas, os compromissos da entidade com terceiros. Isso inclui o que ela deve aos fornecedores, os salários que tem que pagar, os impostos para o governo e os empréstimos que pegou no banco. E a forma como esses três componentes se organizam revela uma lógica muito poderosa. De um lado, a gente tem o ativo, que é o conjunto de todos os bens e direitos. O ativo mostra para a gente onde os recursos da empresa estão aplicados, o potencial que eles têm de gerar benefícios no futuro. Do outro lado, a gente tem o passivo, que mostra de onde vieram esses recursos. O passivo se divide em duas partes: as obrigações com terceiros, que a gente chama de capital de terceiros, e o patrimônio líquido, que representa o dinheiro investido pelos sócios ou donos e também os lucros que foram reinvestidos na própria empresa. E isso nos leva à equação fundamental da contabilidade. O ativo é sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ou seja, a aplicação dos recursos sempre tem que bater com a origem deles. Agora, a pergunta é: como é que o sistema contábil consegue registrar as milhares de transações que acontecem e, mesmo assim, manter essa equação fundamental sempre em perfeito equilíbrio? Bom, a resposta está num método que foi desenvolvido há mais de 500 anos. Essa frase resume bem o método das partidas dobradas que foi formalizado lá em 1494 por um frade franciscano e matemático italiano chamado Luca Pacioli. Ele não inventou o método, mas foi o primeiro a descrever tudo em detalhes num livro. E essa obra se tornou a base da contabilidade que a gente conhece hoje. A genialidade do método é que ele reconhece que todo evento econômico tem uma natureza dupla. Alguma coisa é recebida e alguma coisa é dada em troca. Não tem mágica. Nada surge do nada e nada simplesmente desaparece no vácuo.
Esse mecanismo funciona com lançamentos de débito e crédito, mas em vez de pensar em positivo e negativo, é mais fácil pensar em destino e origem. O débito registra a aplicação, o destino do recurso. O crédito registra a origem, de onde o recurso veio. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa compra um veículo à vista por R$ 50 mil. O destino desse recurso foi a conta veículos, que é um bem lá no ativo. Então, a gente debita 50 mil em veículos. A origem do recurso foi a conta caixa, que é outro bem também no ativo. Então, a gente credita 50 mil em caixa. O total do ativo não muda, só a composição dele. E se a compra fosse a prazo? Aí a origem seria fornecedores a pagar, uma obrigação, lá no passivo. O ponto é, para todo débito ou soma de débitos, vai ter sempre um crédito ou soma de créditos de igual valor. É um sistema de checagem automática que mantém a equação do patrimônio balanceada a cada nova transação. Ok, a gente já entendeu que a contabilidade estuda o patrimônio e como ela registra as mudanças dele, através das partidas dobradas. Mas para que serve tudo isso, afinal? Qual é a finalidade de tanto controle, de tanto registro? A missão da contabilidade pode ser resumida numa sequência bem lógica. A finalidade é ter o controle sobre o patrimônio. Só que o controle não é um fim em si mesmo. A razão de existir desse controle é permitir que se alcance o grande objetivo da contabilidade, que é produzir e fornecer informação que seja útil. Útil para quem? Para as pessoas que precisam tomar decisões econômicas. A contabilidade, no fundo, transforma dados brutos de transações em relatórios bem estruturados que permitem analisar o desempenho passado, entender a situação atual e fazer projeções mais seguras sobre o futuro. E quem toma essas decisões se divide em dois grandes grupos. Primeiro, os usuários internos. São as pessoas que trabalham dentro da organização, administradores, gerentes de produção, de vendas. Eles precisam de informações muito detalhadas e quase em tempo real para tomar as decisões do dia a dia. Coisas do tipo, a gente tem estoque suficiente? Qual linha de produto dá mais lucro? Será que dá para contratar mais gente? Do outro lado estão os usuários externos. Investidores que estão pensando em comprar ações, bancos que analisam se vão conceder um empréstimo, fornecedores que vendem a prazo e até o governo, para cobrança de impostos. Eles não têm acesso aos detalhes internos, então dependem de relatórios padronizados e mais gerais para tomar suas decisões de investir, emprestar ou fiscalizar. E o produto final que chega para esses usuários externos são as demonstrações financeiras. Pense nelas como o resultado de todo o processo contábil, a história da empresa contada num formato padrão. O balanço patrimonial é tipo uma fotografia da riqueza da empresa numa data específica, mostrando seus ativos, passivos e o patrimônio líquido. Já a demonstração do resultado, a DRE, é como um filme, que mostra o desempenho ao longo de um período, detalhando as receitas, os custos e as despesas para chegar no lucro ou prejuízo. A demonstração dos fluxos de caixa mostra de onde o dinheiro veio e para onde foi, e a DVA mostra como a riqueza que a empresa gerou foi distribuída entre empregados, governo, bancos e os sócios. Então, se o grande objetivo é fornecer informação útil, surge um ponto que é crucial. O que faz uma informação ser realmente útil? Não basta só produzir relatórios. Para que essa linguagem dos negócios seja eficaz e principalmente confiável, a informação que ela carrega precisa ter certas qualidades. A estrutura conceitual da contabilidade organiza essas qualidades em dois níveis. Primeiro, as características qualitativas fundamentais. São elas: a relevância e a representação fidedigna. Elas são essenciais. Se a informação não tiver essas duas qualidades, ela simplesmente não é útil. Ponto. Depois, a gente tem as características de melhoria: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Elas não são tão críticas quanto as primeiras, mas são o que transforma uma informação que é apenas útil em uma informação de altíssima qualidade. Vamos detalhar um pouco a primeira qualidade fundamental, a relevância. Uma informação é relevante se ela for capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. E para isso, ela precisa ter ou valor preditivo, ou seja, ajudar a fazer projeções sobre o futuro, ou valor confirmatório, que é ajudar a confirmar ou corrigir avaliações que foram feitas no passado. Por exemplo, a divulgação de um lucro alto tem valor preditivo para investidores que esperam dividendos e também tem valor confirmatório para a administração que vê que suas estratégias deram certo. Se uma informação não afeta uma decisão, ela é irrelevante. Simples assim. A segunda qualidade fundamental é a representação fidedigna. Isso significa que a informação contábil tem que representar com fidelidade os fenômenos econômicos que ela se propõe a retratar. Em outras palavras, a história que os números contam tem que ser a história real.
E para ser fidedigna essa representação, precisa ser completa, ou seja, incluir toda a informação necessária, neutra, sem nenhum viés para favorecer um resultado em detrimento de outro, e livre de erro material, ou seja, sem erros ou omissões que poderiam influenciar a decisão de alguém. Agora, vamos com as qualidades que dão um upgrade na utilidade da informação. A comparabilidade permite que os usuários identifiquem semelhanças e diferenças entre itens, seja comparando a mesma empresa ao longo do tempo ou comparando com outras empresas do mesmo setor. A verificabilidade significa que diferentes observadores, bem informados e independentes, chegariam a um consenso de que aquela representação é fiel à realidade. A tempestividade é sobre disponibilizar a informação a tempo para que ela possa influenciar as decisões. Informação antiga, por melhor que seja, perde relevância. E, por fim, a compreensibilidade, que exige que a informação seja apresentada de forma clara e concisa para que usuários com um conhecimento razoável do assunto consigam entendê-la sem grandes dificuldades. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. A gente viu um sistema bem robusto e lógico para identificar, medir e comunicar a realidade econômica de uma organização. Um sistema cujo objetivo final é o controle para se tomar decisões melhores. Os mesmos princípios que regem a contabilidade de uma grande corporação, entender o que se tem, ativos, o que se deve, passivos, para onde os recursos estão indo, despesas e de onde eles vêm, receitas, são totalmente aplicáveis à gestão do nosso patrimônio pessoal. A contabilidade nos oferece um mapa. A questão que fica no ar é como é que cada um de nós está desenhando o mapa do próprio patrimônio.